Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho mais da minha história, do meu caminhar dentro da minha fé, dentro da minha espiritualidade, dentro dos meus conhecimentos. E no capítulo de hoje, eu senti de trazer um pouquinho para vocês sobre a questão da Bíblia, Essa é a Bíblia que eu tenho aqui no meu consultório. E eu gosto muito dessa tradução, que é a tradução da editora Paulus. Apesar de ser uma editora católica, eu gosto de como é trazido a interpretação das passagens, a forma como que é trazido, as palavras, a tradução, tá? E por que eu senti de trazer isso? Quando eu estava em TZ, no ashram, como eu compartilhei com vocês, os meses que eu passei lá, nós tínhamos os estudos bíblicos. E como eram os estudos bíblicos? Um irmão ou uma irmã de TZ fazia uma roda de partilha. Nós éramos jovens do mundo todo, tá? Em média, TZ recebe 6.000 jovens, E de todas as mais diversas nacionalidades, como eu compartilhei com vocês também, e ecumênico. Então, alguns cristãos, outros não, E aí, essas rodas de partilha, nós nos reuníamos com horários específicos todos os dias. E aí, nós então íamos fazer os estudos bíblicos, cada um com a sua Bíblia, dentro da sua linha cristã, dentro do seu país, da sua cultura. E nós então trazíamos para compartilhar o que nós entendíamos, a nossa interpretação de cada passagem bíblica. Bom, gente, isso foi algo incrível, porque eu vinha de 10 anos dentro da Igreja Católica. Eu vinha dentro, sendo professora de crisma, professora de catequese, eu vinha dentro de uma visão extremamente restrita das traduções bíblicas e da compreensão bíblica dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E em TZ foi meu primeiro contato com outras interpretações bíblicas de passagens que eu já vivia, que eu já conhecia e que eu ensinava dentro da Igreja Católica. E de repente eu falei, puxa, olha, tem algo além, dá para ir além, dá para notar, perceber, entender isso de uma outra forma. Gente, é muito incrível isso, porque depois de TZ, eu fiz orientação vocacional para ser freira, não freira, mas irmã de TZ, porque eu recebi o convite para ficar em TZ, quando eu estava no ashram. E aí eu decidi, eu queria ficar, mas aí meus pais não queriam, minha mãe não queria, então eu acabei voltando para São Paulo, para o Brasil. Fui fazer orientação vocacional dentro do Anchetano, que tinha uma linha, um pouquinho diferenciada da Teologia da Libertação, de Leonardo Boff. Fiz 1 ano de orientação vocacional, junto com o Padre Zefrim. Entendi que eu queria casar, que eu queria ter filhos, mas que eu queria também servir a Deus, que eu queria conhecer a palavra, servir a Deus. Aí eu me tornei evangélica. Aí eu fui, na verdade, estudar a Bíblia e falei, bom, tá bom, então eu quero agora praticar literalmente a Bíblia. Literalmente. E aí eu fui ter essa experiência, junto da Luciana, uma amiga, irmã, que vai vir também compartilhar as experiências dela. Ela acabou de sair do ashram aqui, em São Paulo, na verdade aqui em São Roque, se eu não me engano. Ela morou 1 ano e meio num ashram, numa comunidade do Chandra Lacombe, da Súria. Mas ela é uma irmã de jornada também muito curiosa, teve muitas experiências espirituais, de autoconhecimento, de cura no processo da vida dela. Então eu já falei para ela vir aqui também, gravar um vídeo conosco e compartilhar um pouquinho dessa nossa trajetória. Eu conheci a Lu, ela me convidando para me tornar evangélica, estudando a Bíblia juntas, na verdade. A gente começou a estudar a Bíblia e ela era evangélica, de uma igreja que, na verdade, na época não se intitulava evangélica, mas hoje a gente sabe que era uma igreja evangélica pentecostal. Eu fui 4 anos daí dessa igreja
E aí falei, então tá bom, então vamos seguir a Bíblia de forma literal, vamos viver de forma literal. E aí foi o que eu fiz, eu fui, me aprofundei, decidi viver de forma literal o que estava ali escrito. 4 anos depois, eu entendi que também não era aquilo. Foi importante os 4 anos que eu passei dentro da igreja. Eu cheguei a morar, né, com a Lu e com outras amigas, a Célia, a Kátia, que também eu conheci dentro da igreja evangélica, que também eram líderes dentro da igreja. Me tornei também uma líder de jovens dentro da igreja evangélica. Em contrapartida a isso, né, no paralelo, minha família, minha mãe e meu padrasto tiveram um problema financeiro super grave, tiveram perdas, né, financeiras assim enormes, né? Então foi muito interessante, porque da noite pro dia nós morávamos num apartamento, né, enorme, lindo e maravilhoso em Higienópolis, tínhamos um nível socioeconômico, né, estável, confortável, viajávamos, tínhamos uma vida realmente assim muito próspera, né, abundante. E aí de repente, da noite pro dia, houve um problema lá e aí não tinha mais nada. Minha mãe e meu padrasto se separam e aí eu preciso então ajudar minha mãe, assumir as contas de casa com a minha mãe, porque daí não tinha mais dinheiro, não tinha mais patrimônio, não tinha mais nada. Foi tudo muito rápido. E em momento algum eu me revoltei com Deus nessa época, mas eu estava tentando entender o movimento do mundo, né? Assim, porque eu olhava para nós, né? De repente, assim, nós tínhamos dinheiro um dia, não tínhamos mais no dia seguinte. Quando nós morávamos em Higienópolis, eu me lembro que eu tinha os moradores de rua que ficavam bem próximos do meu prédio, assim, ao lado do cemitério. E eu fazia muitas ações sociais, porque eu vim aprendendo isso dentro da Igreja Católica, dentro da Teologia da Libertação. Aí depois, quando eu me tornei evangélica, também muito forte isso, né? Tem uma passagem que Jesus fala, né? Quando você fizer aos pequeninos, você vai estar fazendo para mim, aos pequeninos ele falava, quando você der de comer, der de beber, quando você vestir, né, os necessitados, e a Teologia da Libertação também reforça muito isso, é a mim que vocês estão fazendo. Bom, e aí eu comecei então a questionar de novo, entrar em crise e comecei a questionar. Com 26 anos, eu caí em depressão. Eu falei, não dou mais conta. Não dou mais conta, assim, não, tá tudo do avesso, né? Não dá pra ser do jeito que a igreja evangélica fala, não dá pra ser do jeito que a igreja católica fala. Eu olhava para as pessoas na rua, para os moradores de rua, eu olhava para aquelas crianças nas favelas e eu fazia os trabalhos sociais e eu falava, gente, tá tudo errado, não é possível, né? Não é possível. E aí eu entrei numa depressão muito profunda. Muito profunda. Então é muito interessante, né? Aquele movimento que as pessoas falam quando a gente cai no fundo do poço, na verdade pra gente pegar impulso, né? Pra gente subir mais um degrau, né? No processo evolutivo, no processo de conhecimento. Questionando tudo, todos, muito estressada. Então no meu trabalho eu tinha ganhado uma gerência e eu tava com muitas metas e muitas cobranças. E a cobrança realmente era minha, e a cobrança era também da empresa, e a cobrança era por causa da minha casa, que eu precisava ajudar, eu precisava suprir as necessidades materiais da minha casa. A cobrança, né, e os questionamentos, por que então nós tínhamos dinheiro e nós não temos mais, e por que o mundo é assim, por que tantas pessoas têm muito dinheiro e tantas pessoas não têm nada. E aí comecei a conflitar, caí em depressão. Quando eu caí em depressão, o que aconteceu? A mãe da minha grande amiga, irmã também, de jornada, de caminhada, a tia Ércia e a Papi falaram pra minha mãe, não, deixa ela vir morar conosco, porque minha mãe tinha começado, né, a trabalhar e a gente estava economicamente precisando muito, porque a gente não tinha, né, eles não tinham mais nada e a gente tinha perdido tudo, eles tinham perdido tudo, né, materialmente, financeiramente, tudo. E aí a tia Ércia era aposentada, a Papi estava sem trabalhar na época. E aí a tia Ércia falou, não, Zilda, deixa que a Fernanda vem ficar em casa, porque eu tive uma depressão muito, muito profunda, a ponto de não poder ficar sozinha, porque eles tinham medo que eu pudesse fazer alguma coisa contra a minha vida.
Na verdade, eu nunca fiz, né? Nunca tive coragem, nada disso. Mas eu acordava chorando e dormia e acordava pedindo para Deus me levar. Porque eu falava, essa vida não tem sentido algum. Nada disso tem sentido, né? As pessoas sofrerem do jeito que as pessoas sofrem, as pessoas terem dinheiro e não ter dinheiro. Então, aquilo para mim ficou muito mal resolvido aqui dentro de mim. E as pessoas próximas a mim falam que eu sempre fui muito intensa. E é verdade, eu sempre fui muito intensa na minha vida. E com tudo, assim, nas minhas amizades, né, nos meus relacionamentos amorosos, de amizade, na família, no meu trabalho. Eu gosto de me entregar mesmo, né? Só que essa minha intensidade me levou para um lugar onde eu não conseguia mais sair. E aí a tia Erce, então, me acolhe na casa dela, a Papi me acolhe, né, tio Rudy, a Kika, bom, eles me acolhem na casa deles. E aí eu começo, então, a frequentar o centro espírita com a tia Erce. A tia Erce era médium já há muitos anos. A tia Erce era médium de incorporação. E aí eu comecei a adentrar, né, um campo energético, né, das vibrações, da fenomenologia, da espiritualidade, que era algo até então distante da minha realidade, né? E simplesmente eu comecei a me encantar. Quando eu comecei a fazer o tratamento no centro espírita, quando eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu comecei então a vivenciar uma outra forma de entender a Bíblia, uma outra forma de entender a encarnação, né, de Jesus e o que ele veio nos ensinar. Todos aqueles meus questionamentos começaram assim a serem respondidos. E aí eu comecei a estudar dentro do centro espírita. Então comecei a fazer o curso, né, dentro de um centro espírita kardecista, chamado GBEM, Grupo de Estudo Bezerra de Menezes, né? E eu comecei então a fazer os estudos dentro do espiritismo. E aqueles meus questionamentos todos, aquela minha luta toda de compreender salvação, inferno, paraíso, pobre, rico, tudo isso, morte, vida, eu comecei a conseguir ter explicações muito mais plausíveis através do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Aí eu fui estudar, né, sobre Allan Kardec, sobre as canalizações de Allan Kardec, né, tudo aquilo que ele foi acessando, que ele era um acadêmico, né, que ele fazia parte da Academia de Letras, né, em Paris, que ele era uma pessoa renomada, que ele era uma pessoa bastante racional, e de repente tudo isso começou a chegar para ele. E eu tinha já desde menina algumas experiências mediúnicas, mas que dentro da Igreja Católica isso não era trazido, isso não era esclarecido. Dentro da Igreja Evangélica, muito menos, né? E aí o Espiritismo começou a me explicar situações que aconteciam comigo desde pequena. Então, ter premonição, né? Sonhos também premonitórios, ter desdobramento, então ter sonhos onde eu saía do corpo e me via fora do corpo, diversas outras, tá? Experiências, vivências que eu tinha, mas que eu não conseguia, que eu não sabia, né? O que era, que mundo era esse. Então, eu me tornei espírita. Eu estava com 26 anos, né? Então dos meus 26 aos meus 28 anos, eu comecei a me recuperar, né? Na verdade, assim, eu entrei em depressão, fui diagnosticada com depressão, fui afastada do trabalho com 26 anos, fui morar na casa de tia Erce e da Papi, né, com 26 anos, e aí eu comecei a fazer um tratamento espiritual dentro do centro espírita kardecista que a tia Erce frequentava, e comecei então a estudar. E dentro do espiritismo eu fiquei por 9 anos. E aí eu fui realmente ler, né, os livros psicografados, não todos, né, porque Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros, né, numa única encarnação. Ele é a pessoa que mais escreveu livros no mundo, né, psicografados, mas não importa, ele era o canal, né, então ele que escrevia, etc.
E aí eu fui entender um pouco este mundo das vidas passadas, eu fui entender esse mundo das nossas almas, do nosso propósito, do nosso projeto divino. E eu sinto que é isso que eu quero compartilhar com vocês agora nos próximos vídeos também, né? Esse meu caminhar nesses 9 anos dentro do Espiritismo. Eu sou muito grata, né, por esses 9 anos. Eu aprendi muito, 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 muito. Hoje eu não sou mais, né, espírita, mas eu sou espiritualista, porque eu agrego tudo que eu aprendi, que eu vivenciei, todas as experiências, né, de aprendizado, de vida, de incorporações, de tratamentos, de tudo que eu passei 9 anos dentro do GBEM. Sou profundamente grata a tia Ércia e a Papi por terem sido, né, o canal para me convidar, para que eu pudesse adentrar, né, e conhecer tudo isso que eu conheci, que eu vivi, e que me ajudaram muito, 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 muito a compreender um pouco de tudo que a gente vive hoje através dessas informações e desta, eu digo até que é uma releitura do próprio Evangelho, porque cada vez mais eu entendo que a Bíblia são interpretações, são releituras, são interpretações, né? Então eu vou contando para vocês nos próximos vídeos, nos próximos capítulos, essa minha caminhada, essa minha jornada. Então, bom, um beijo no coração, espero que vocês possam compartilhar o vídeo e o propósito maior é só dizer que a gente segue aprendendo, que a gente segue experimentando, que a gente segue vivenciando o que a gente precisa vivenciar, as religiões que a gente precisa vivenciar, a fé, os conhecimentos, e que tá tudo bem e que a gente possa estar livre para vivenciar tudo isso, né? E não precisa ser na dor, né? Infelizmente, os meus, eu falo clique-claque, né? Da minha vida foram na dor, mas não precisa ser assim. A gente pode caminhar em direção a novos conhecimentos, a uma nova fé, a uma nova expansão de consciência, de compreensão, mas não precisa ser na dor. Mas, no meu caso, acabou sendo na dor e tá tudo bem também. Mas é por isso que eu estou aqui, a Catiu, porque a gente quer compartilhar do que a gente viveu e para que seja talvez mais leve, né, ou menos dolorido o caminhar, a partilha de vocês, tá bom? Então é um pouquinho disso. Beijo no coração, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!